Nej, kayak gini ditolong. Kayak sono. Apa konti? Minsky. Sir, kasih mo kopi nata. Mau konti? Ate, abu. Iya sih. Mau konti? Meu nome é Naldal Paradim e Gensanako Sikelson e você é meu convidado para viajar no mundo das ideias e tentar entender um pouco mais sobre o quanto não sabíamos o que é viver de verdade. Muito tempo se passou desde que eu escrevi um desses roteiros. Para ser mais exato, 29 dias depois de que eu cheguei em Kamancham, foi a primeira vez que eu escrevi um roteiro, o roteiro desse vídeo. A verdade é que aqui é muito diferente de Marma. Aqui tudo é muito maior, tudo é muito mais longe, tudo é cheio de gente, muito mais barulhento, muito mais trabalho. E aí eu acabei me afastando de escrever. Mas eu juro que eu prometo que eu vou contar tudo que eu consegui me lembrar desses 29 dias. E o que continuei escrevendo depois disso. O que eu consegui me lembrar porque na época que eu cheguei, especialmente nos 2 primeiros meses, eu tive um problema com a minha memória. Mas eu acredito que isso estava se relacionando com o aprendizado de uma língua nova, de uma cultura nova. O que é uma coisa interessante. Aprender uma língua nova é uma coisa muito difícil, mas é extremamente gratificante. Agora que eu consigo me comunicar, eu ainda não sou fluente, estou muito longe disso, mas agora que eu consigo me comunicar é muito menos, é muito recompensante, sabe? É muito menos frustrante. Antes eu chegava e eu me sentia, desculpa o palavrão, eu me sentia como um idiota. Eu não conseguia entender. Bom, mas esse vídeo não é sobre língua, não é sobre cultura. Esse vídeo é sobre a minha experiência, sobre uma história que eu vivi aqui, que é muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês. Tudo aconteceu 29 dias em que eu estava aqui, uma noite, eu não lembro exatamente de que dia, mas a gente estava comendo uma panquequinha muito gostosa com banana e leite condensado. E aí veio de longe uma voz gritando assim: Sir Gabriel, Sir Gabriel. Eu ainda não falei, by the way, mas eu vivi os meus 2 primeiros meses aqui com 2 missionários que já estavam aqui e voltaram para casa em junho. Voltaram para casa em junho. O Gabriel e o Pedro. São 2 brasileiros, um veio dos Estados Unidos e um veio do Brasil. Que se tornaram amigos, se tornaram companheiros e gente que eu vou levar pra minha vida toda, sabe? Todo dia não existe, pra minha vida toda. Enfim, a voz era de um dos estudantes da escola que estava ofegante, falando que a gente teria que levar a paciente pra cidade. Bom, foi a primeira vez que eu carreguei um paciente pra cidade e que eu teria que carregar um paciente pra cidade e eu não sabia o que ia acontecer, então a gente se olhou, era por volta de umas 7h50 da noite. A gente se olhou, pegou nossas coisas e falou: vamos embora. A gente seguiu para a clínica. Quando a gente chegou na clínica, era uma menina, uma paciente de Kansuli, que ela já tinha casos de convulsões e algo que já acontecia com ela, mas ela estava mal porque o remédio tinha acabado, ela não estava tomando a sua medicação. Então o Dr. Jonathan, que é um médico que estava aqui visitando, que tem uma história muito legal em que a esposa dele, antes de ele conhecê-la, foi missionária aqui há 12 anos atrás, e aí ela voltou agora casada, com filhos, e estava mostrando o que foi o lugar que fez tão bem para ela, que mudou tanto ela. E, bom, ele estava aqui e ele falou que ela precisaria ir para o hospital. Então a gente ficou lá esperando os tratamentos que ele estava tentando. Por volta de umas 9 horas da noite, a gente ainda estava lá esperando na clínica, e aí o Dr. Jonathan conseguiu finalmente estabilizar ela e a gente não teria que levá-la. Então a gente voltou para casa e o esperado seria que na manhã seguinte os nativos a carregariam para a cidade, para o Bimbilã, para que ela fosse levada para um hospital e tivesse atendimento. Só que nem tudo são flores, né? E no campo missionário isso é normal. Às 4 da manhã mais ou menos a gente estava dormindo e a gente foi acordado pela Carrie, que era uma enfermeira que tinha aqui na época, também foi embora em junho. Ela estava ofegante também, chegou lá e falou: gente, a paciente tem que descer agora
Ela estava estabilizada, mas a gente vai ter que sedar ela e descer com ela dormindo porque ela não tá bem e precisa estar no hospital. E não tem nativo querendo ir, tem que levar. Então a gente pegou de novo nossas coisas, vestiu a mesma roupa, subiu e no fim umas 5 horas da manhã a gente saiu correndo, todo mundo com medo do meu coração não aguentar, porque a gente correria muito e em 1h30 a gente fez uma trilha de 2h30 com uma paciente nas costas e conseguiu que tudo desse certo no final. Essa foi a primeira vez que eu carreguei um paciente e nessa mesma semana e na próxima semana eu carreguei mais outros 3 pacientes para a cidade, pelo menos. Então é alguma coisa que eu me acostumei. Hoje em dia eu não estou carregando muito mais porque eu estou sozinho e também não tem muito paciente para carregar, o que é uma bênção. Mas se precisar, eu sei que eu tenho forças e que Deus me dá essa força para conseguir fazer isso. E eu sou muito grato por isso. Bom, para de gritar aí, véi. Hi, could you stop screaming? Thank you. Bom, como vocês sabem, eu não tenho uma internet muito boa nesse lugar, então eu vou ter que deixar mais histórias desse lugar que tem me ensinado tanto todos os dias para um outro vídeo, para me ajudar, para me apoiar. Curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário falando sobre experiências da sua vida que te marcaram também. E dá uma lida na descrição. É isso. Muito obrigado por todo mundo que assistiu e a gente se vê numa próxima. Tchau.